talvez uma frase que todos nós já ouvimos de um pregador, né, de um missionário muito querido por nós, que hoje já não está com nós, o Alan Dutton, né, que ele disse que tinha essa frase na casa dele, talvez hoje. Ou por que o talvez hoje? Talvez hoje Cristo volte. Esse talvez é para nós estarmos preparados. E se Cristo voltar hoje, o que vai ser de mim? Existem assim muitas profecias, especulações, cientistas falando sobre o fim do mundo, e com certeza o fim do mundo é a volta de Cristo. E eu peguei algumas dessas previsões, algumas dessas profecias. A última que eu fiquei sabendo foi o João que avisou a gente um dia depois que todos nós estávamos mortos, né? Foi em setembro, dia 22 de setembro, um planeta X ia colidir com a Terra e acabou com a vida da Terra. O João avisou a gente um dia depois que tinha acontecido isso. Essa foi a última previsão que eu tenho. Pode ser que tenha saído algumas mais depois disso. Também em 2012, até teve filme famoso aí, baseado lá nos calendários maia, né? Muita gente foi assistir esse filme, inclusive eu fui assistir. Talvez alguns de nós mais antigos, talvez já ouviu falar sobre o profeta lá, acho que Nostradamus, fazia várias profecias, inclusive, né, na virada de 2000, né, muitas pessoas achariam que o mundo acabaria nesse dia. Então, várias profecias sobre a volta de Cristo. Uma profecia famosa também, em 22/10/1844. Coincidência, hoje é 22, né? Só que foi 1844. Tal de Samuel Snow, depois de ler o livro de Daniel 8,14, aquele versículo de Daniel 8,14, ele fez umas contagens lá e chegou à conclusão que o mundo acabaria nesse dia, 22/10/1844. Com essas contas que ele fez, ele conseguiu convencer milhares de pessoas a segui-lo. E convenceu as milhares de pessoas a vender tudo que tinha. Interessante, né? Vendeu tudo que tinha, vestiu roupas brancas e foram para o monte esperar a vinda de Cristo. Adivinha o que aconteceu? Cristo não voltou. Aí aqueles seguidores desiludidos, né, com esse Samuel, foram e montaram uma outra igreja. Teve até uma galinha profética, se a gente for procurar nas curiosidades. Essa galinha, ela botava ovo, é uma galinha inglesa. Eu não vou falar em inglês, vou falar em português, porque o meu inglês é meio... mas nesses ovos diz, né, Cristo está chegando. E o pessoal daquela cidadezinha ficaram todo com medo, né? Uma galinha profética, Cristo está voltando. Aí descobriram que era uma fraude. Mas realmente a palavra que Cristo diz, né, que Cristo está voltando. Isso é uma certeza que nós temos. Talvez hoje. Esse talvez hoje é realmente para nós estarmos preparados, porque realmente nós não sabemos quando. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24.
Do 42 ao 44. Mateus 24, do 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque nem sabeis o dia que vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando que Cristo virá? A hora que a gente não estiver com cuidado. Quando que pode ser? A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. Isto é uma certeza, né? A volta de Cristo. Tanto é certeza porque nós estamos reunidos aqui, né? Se nós não esperássemos essa volta de Cristo, seria em vão a nossa estarmos aqui reunidos. Mas vamos ler algumas passagens que confirmam essa volta de Cristo. Livro de Atos, capítulo 1. Versículos 10 e 11. Quando Jesus, ele foi levado às alturas, de repente, estando, os discípulos com os olhos, no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Este Jesus, que dentre vós foi assunto do céu, virá do mesmo modo que viste subir. Quando nós celebramos a ceia, lá, um versículo bastante conhecido nosso, em 1 Coríntios 11, 26, o que a gente faz? A gente anuncia a morte de Jesus até que ele volte. 1 Coríntios 11, 26. Um outro versículo bastante conhecido nosso, que nos enche o coração, é o Evangelho de João 14, 1, que Jesus fez o quê? Ele foi nos preparar um lugar e voltará. Em Apocalipse 1, 7, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então temos essa certeza, a volta de Cristo. Quem sabe quando ele vai voltar? Isso é uma pergunta retórica. Quem sabe será que quando ele vai voltar? Antes de responder essa pergunta, quem não ouviu aquela frase, é o sinal do fim dos tempos? Acho que a maioria de nós já ouvimos pessoalmente de pessoas ou pelos zaps da vida. A gente já ouviu essa frase, é os sinais do fim. É uma frase errada, Não é uma frase... as pessoas leem Mateus 24, quando fala sobre guerra, tragédia, terremoto, Jesus falando sobre a destruição de Jerusalém, que haveria aqueles sinais da destruição de Jerusalém. As pessoas usam, esses sinais, de que a gente vê hoje aí, as calamidades, como sinal dos fins dos tempos. Negativo, é uma frase errada, A gente viu que o que Jesus falou lá em Mateus 24, que ele viria como? Como um ladrão, de repente. Então, não existe sinal. Até em Lucas, capítulo 17...
do 26 ao 30. Evangelho de Lucas 17, do 26 ao 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, edificavam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. A vinda do Filho do Homem será como? Um dia normal. Um dia que vamos estar, talvez, no consultório, no banco, ou em casa, ou pescando, ou na empresa, ou até aqui louvando. Sim, tomara que fosse, né? O dia que a gente estivesse louvando, daí com certeza, era mais certeza a gente, sim, que um dia normal, dia de semana, né? Que talvez um dia de semana, o que seria de nós, né? Talvez se fosse no domingo, no horário do culto, talvez, acho que as chances seriam maiores. Mas o que quer dizer? Que não vai haver nenhum sinal. Não tem nenhum sinal da volta de Cristo. Pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. E não existe nenhum profeta que sabe, porque Jesus falou, lá respondendo a pergunta que eu fiz, né? Quem sabe quando Cristo vai voltar? O próprio Mateus responde lá em Evangelho de Mateus, capítulo 24, 36. É interessante que o livro de Mateus, ele é muito utilizado para falar, né, sobre a volta de Cristo, quando fala de Jerusalém, mas as pessoas não entendem a fundo, não veem, né, o que Jesus está falando. Eles só param em um versículo, ou 2, ou 3, e não veem o texto e contexto total. Mas o que ele fala no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus? Mas a respeito daquele dia, que dia? O dia da volta de Cristo, ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Algum anjo sabe quando Cristo vai voltar? Não. Jesus, aqui falando em forma de filho, em forma de homem, ele sabia quando ele iria voltar? Não. Somente Deus saberia da sua volta. Muito bem. Cristo vai voltar. E daí? Essa é a pergunta, né? E daí? O que vai acontecer quando Cristo voltar? Eu separei alguns versículos, algumas coisas que irão acontecer com a volta de Cristo. Primeiro ponto, haverá uma ressurreição e uma transformação. Ressurreição geral e uma transformação. 1 Coríntios, capítulo 15. (51) e 52. Só um ponto aqui antes dessa vinda de Cristo. Também existe outro ponto. Cristo já faz mais de 2000 anos que está para voltar, né? Só que para muita gente, o mundo
já acabou. Para muita gente já está dormindo, o mundo já acabou. Se a gente vê lá em Lucas 16, a gente vê, né, a situação dos mortos. Aquela parábola do rico e de Lázaro. Jesus ali, ele conta uma história e mostra, né, o que acontece com as pessoas que morrem em Cristo e as pessoas que morrem no mundo. A gente vê lá que o pobre, né, eles estavam no seio de Abraão. E o rico estava no lugar de tormenta. E não havia como um passar para o lado do outro. Então, só um alerta: a nossa vida, quando Cristo voltar, vai ser decidida no que a gente faz antes da sua volta, ou antes da gente morrer. Mas indo lá para o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 52, diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como que vai ser a volta de Cristo? Assim, num abrir e piscar de olhos, algo rápido. Seremos o quê? Quem estiver vivo será transformado. Os mortos ressuscitarão. Então, não precisamos subir nos montes, não precisamos estar com um vestimento qualquer, mas precisamos estar preparados, que vai ser algo rápido, né? Num piscar de olhos. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor. Consolai-vos com esta palavra. Aqui ele usa o termo arrebatados, né? Junto com os mortos, encontrar o Senhor nos ares. Consolai-vos com estas palavras. Então, o primeiro ponto, né, da volta de Cristo é isso, né? Nós seremos transformados. Um outro ponto, a gente pode ver em 2 Pedro 3, 10 e 14. Segunda Pedro 3, do 10 ao 14. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão com estrondoso estrondo, e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas as coisas há de ser desfeitas, deveis ser tais assim como vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual
Os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados reterão. Nós, porém, esperamos, segundo a promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que vai acontecer com tudo que você conseguiu aqui? Aquela casa, aquele carro novo, tudo que você conseguiu, o que vai acontecer? Vai ser queimado. Meu irmão, vai ser queimado. Essa terra já não existe mais. Agora, o ponto talvez mais importante para nós sobre a vinda de Cristo. Transformados, né? A terra será destruída, mas por que a gente precisa estar sempre pensando, talvez hoje? Talvez hoje. Porque nesse dia haverá um julgamento. Sim, um julgamento. Em Apocalipse, capítulo 20, onze, 12, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então, um julgamento, né? Deus julgando as pessoas conforme o que havia feito, conforme o que nós fazemos. Voltando lá para Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, sete e 8, diz assim: E vós, as outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Jesus, ele vai tomar vingança contra quem? Contra aquelas pessoas que não conhecem a Deus e contra as pessoas que conhecem e não obedecem ao Evangelho. Meu irmão, como está a sua vida diante de Jesus? E se Jesus voltar numa quarta-feira, não no domingo, o que vai ser de você? O que vai ser de mim? Então, essa mensagem assim, talvez hoje sirva para nós estarmos preparados, que realmente a volta de Cristo é certa. Quando nós não sabemos, talvez hoje. A Bíblia fala também, né, que é outro ponto, né, da volta de Cristo, lá em 1 Coríntios 15, 24, né, que Deus vai entregar, né, Jesus vai entregar o reino a Deus. Jesus vai entregar o reino, né, vai entregar a igreja a Deus. Quando? Talvez hoje. Se nós seguirmos o que a Bíblia diz e lutarmos contra o pecado, nós não seremos apanhados desprevenidos, nem pelo fim do mundo e nem pela morte.
Então nós temos que seguirmos o que a Bíblia diz e lutarmos contra o pecado. Só para encerrarmos ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 4 diz assim: Mas vós, irmão, não estáis em treva, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, que a volta de Cristo não nos apanhe de surpresa, né? Que possamos todos estar escritos no livro da vida e estarmos nas alturas com Jesus. Amém.